O e-mail chegou às 14h03, com assunto em caixa alta. Reunião urgente. 5º andar, agora. Isadora leu. Respirou fundo e sentiu aquele aperto no peito de quem sabe que algo deu muito errado. Quando ela entrou na sala, o cenário era de desespero controlado. Fabiana, a gerente que tinha humilhado ela publicamente 3 horas antes, estava pálida, tentando explicar para 3 investidores por que todos os painéis de performance da empresa estavam em branco. Gráficos zerados, números sumidos. O sistema inteiro de metas tinha entrado em colapso, ao vivo, na frente de quem realmente importava. E todo mundo naquela sala sabia que só uma pessoa podia resolver aquilo. A mesma pessoa que naquela manhã tinha sido chamada de incompetente por questionar metas irreais. Se você quer saber como essa reviravolta terminou, deixa seu like agora, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Porque o que aconteceu depois dessa reunião mudou completamente o jogo de poder dentro daquela empresa. Isadora, com todo respeito, mas você claramente não entende o ritmo que o mercado exige de nós. A voz de Fabiana cortou a sala de reunião como uma lâmina afiada, e o silêncio que veio em seguida foi tão pesado que parecia sugar o ar dos pulmões de todos ali presentes. Isadora sentiu o rosto queimar. Suas mãos, que seguravam um relatório impresso com projeções realistas baseadas em 6 anos de histórico de dados, começaram a tremer levemente. Ao redor da mesa, 10 pares de olhos a encaravam. Diretores, gestores, o próprio VP comercial. Fabiana continuou, agora com um sorriso que não chegava aos olhos. Talvez seja essa mentalidade limitada que explica por que você ainda está na mesma posição depois de tanto tempo aqui. A gente precisa de gente que entrega sob pressão, não de quem fica criando desculpa em cima de planilha. O notebook de Isadora estava aberto na sua frente, a tela mostrando gráficos de tendência, médias móveis, taxas de conversão históricas, tudo ignorado. Fabiana nem tinha olhado. Apenas acenou com a mão, como quem espanta uma mosca, e direcionou a atenção de volta aos diretores. Podem confiar em mim. Eu sei o que estou fazendo. Vamos bater essas metas e vocês vão ver os investidores comemorando no fim do trimestre. Isadora abaixou os olhos e fechou o notebook devagar, com aquela sensação familiar de invisibilidade que a acompanhava desde sempre naquele ambiente. Ninguém a defendeu. Ninguém questionou Fabiana. O diretor financeiro apenas pigarreou e passou para o próximo ponto de pauta, como se nada tivesse acontecido. Ela saiu da sala sem fazer barulho, com as pernas bambas e o peito apertado, sentindo aquela mistura de humilhação e impotência que só quem já foi publicamente diminuído no trabalho consegue entender de verdade. No corredor, passou por colegas que desviaram o olhar. Todos tinham ouvido. As paredes de vidro da sala de reunião não escondiam nada. Isadora entrou no banheiro, trancou-se numa cabine e respirou fundo 3 vezes, segurando as lágrimas que insistiam em vir. Não aqui, não agora. Ela se olhou no espelho depois, ajeitou o blazer cinza que usava havia anos, passou um lápis de olho para disfarçar a vermelhidão e voltou para sua mesa. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém nunca perguntava. Mas antes de continuar, preciso voltar no tempo e dar o contexto de quem era Isadora Varela. Ela tinha 34 anos e trabalhava como analista sênior de Business Intelligence na TechVision Corp havia 6 anos. 6 anos. Fazendo a mesma coisa, no mesmo cargo, recebendo os mesmos elogios vagos em avaliações de desempenho que nunca se convertiam em promoção. Isadora era daquelas profissionais que chegavam cedo, saíam tarde e passavam despercebidas. Não porque fizesse um trabalho medíocre, muito pelo contrário. Ela era brilhante, meticulosa, obcecada por precisão. O problema é que Isadora não sabia se vender. Ela não levantava a mão em reuniões para dar pitaco em assuntos que não dominava. Não ficava puxando conversa com diretores no corredor. Não postava conquistas no LinkedIn. Ela simplesmente trabalhava. E trabalhava bem, muito bem. Ela havia construído, sozinha, todo o sistema de dashboards e automações que alimentavam as decisões estratégicas da TechVision. Eram os painéis dela que mostravam em tempo real
Quantos leads entravam? Quantos viravam oportunidades? Quantos fechavam contrato? Eram as integrações que ela programou, conectando CRM, ERP, plataforma de marketing e sistema financeiro, que permitiam à diretoria tomar decisões rápidas, baseadas em dados reais, não em achismos. Fabiana Meirelles tinha chegado à empresa apenas 4 meses antes, vinda de uma multinacional do varejo, com a fama de queridinha dos investidores. Ela tinha 42 anos, uma presença magnética, aquele tipo de carisma que enche a sala assim que ela entra. Sabia exatamente o que dizer, quando sorrir, como fazer os diretores sentirem que estavam diante de alguém que entendia de crescimento agressivo. Na primeira reunião geral que participou, Fabiana apresentou um plano comercial que prometia dobrar o faturamento em 2 trimestres. Os números eram ambiciosos, irreais, na verdade. Mas ela vendeu tão bem a ideia que até o CEO, um senhor de 58 anos que normalmente era cético com promessas mirabolantes, saiu de lá empolgado. Isadora estava na reunião, sentada lá no fundão da sala, e lembrava de ter franqueado a testa ao ver as projeções. Ela conhecia os dados. Sabia o ciclo de vendas médio. Sabia a capacidade operacional do time comercial. Aquelas metas não faziam sentido. Mas Isadora não disse nada naquele dia. Apenas anotou no caderno: acompanhar impacto dessas metas nos próximos 60 dias. Fabiana, por sua vez, nunca tinha conversado diretamente com Isadora até 3 semanas atrás, quando mandou um e-mail curto pedindo uns números atualizados para a apresentação. Isadora respondeu com um relatório completo. Fabiana agradeceu com um "Vê logo" e nunca mais tocou no assunto. O dia da humilhação tinha começado como qualquer outro. Isadora chegou às 7h42 da manhã. Como sempre, pegou um café na copinha do 3º andar e sentou na sua mesa, que ficava num canto da sala aberta de analytics, longe das janelas. Ela tinha 3 monitores na sua estação. Um luxo que conseguiu depois de 2 anos pedindo, justificando que precisava visualizar múltiplos dashboards simultaneamente. Naquela manhã, ela estava revisando um alerta automático que o sistema tinha disparado. Uma atualização de servidor estava agendada para acontecer às 14 horas, e isso poderia causar conflito com as dependências customizadas que ela tinha programado nos painéis de BI. Isadora fez o que sempre fazia. Documentou tudo num e-mail técnico, explicou o risco, sugeriu adiar a atualização por 48 horas, até ela conseguir ajustar os scripts, e enviou para a lista de TI com cópia para a gerência, incluindo Fabiana. O e-mail tinha assunto claro: urgente. A atualização de servidor pode derrubar painéis de metas. Ela apertou enviar às 8h17 e voltou ao trabalho, confiante de que alguém leria e tomaria a decisão certa. Ninguém respondeu. Às 10 horas, Isadora foi convocada para a tal reunião com a diretoria. Não era comum chamarem ela para essas reuniões. Seu coração acelerou um pouco. A reunião era na sala principal do 5º andar, aquela com mesa de vidro enorme, cadeiras de couro e uma vista privilegiada da avenida. Quando Isadora entrou, Fabiana já estava lá, de pé, conectando o notebook ao projetor. O clima estava tenso. O VP comercial, um homem de terno azul marinho e expressão cansada, tamborilava os dedos na mesa. A diretora financeira folheava papéis com cara de quem não gostava do que via. Fabiana começou a apresentação com energia. Gráficos coloridos, setas apontando para cima, frases de efeito sobre virada de chave e momento decisivo. Então ela mostrou as metas do trimestre. Isadora sentiu o estômago revirar. Os números eram ainda mais agressivos do que ela imaginava. Impossíveis, na verdade. Foi aí que a diretora financeira perguntou, com aquela voz controlada de quem já sabe a resposta: Fabiana, esses números têm base em alguma projeção técnica? Porque nosso histórico não sustenta essa curva. Fabiana hesitou por meio segundo. Só meio segundo, mas Isadora percebeu. E então, Fabiana olhou diretamente para ela e disse: a Isadora pode confirmar. Ela é a responsável pelos dados aqui. Todas as cabeças viraram. Isadora sentiu o sangue gelar. Isadora respirou fundo e fez o que
Sempre fazia, disse a verdade. Com a voz baixa, mas firme, ela explicou que, baseado no histórico dos últimos 18 meses, a taxa de conversão média da empresa era de 12%. O ciclo de vendas girava em torno de 45 dias, e que, considerando a capacidade atual do time comercial, seria estatisticamente improvável. Ela usou essa palavra, improvável. Atingir os números que estavam ali projetados sem um aumento significativo de investimento em aquisição ou uma mudança drástica no produto. Ela não estava sendo pessimista, estava sendo técnica, realista. Fazia parte do trabalho dela apontar isso. Mas no momento em que terminou de falar, Isadora percebeu pelo silêncio constrangedor que tinha cometido um erro. Fabiana soltou uma risada curta, daquelas que não tem graça nenhuma. E foi aí que veio a frase. Isadora, com todo respeito, mas você claramente não entende o ritmo que o mercado exige de nós. O resto da humilhação veio em sequência, como uma avalanche que Isadora não conseguiu parar. Ela tentou se defender, abrir o notebook, mostrar os dados, mas Fabiana já tinha tomado o controle da sala. E a diretoria, seduzida pela confiança inabalável da gerente, deixou Isadora afundar. Quando saiu da reunião, Isadora voltou para a mesa em piloto automático. Sentou, abriu o notebook, encarou a tela sem realmente ver nada. As mãos ainda tremiam. Ela checou o e-mail. Nenhuma resposta sobre a atualização do servidor. Olhou o relógio. 11h23. Em menos de 3 horas, o sistema ia atualizar. E se acontecesse o que ela estava prevendo, os painéis iam cair bem no meio da tarde, justamente no horário em que Fabiana tinha agendado uma apresentação ao vivo para investidores. Isadora pensou em mandar outro e-mail, mais enfático dessa vez. Pensou em levantar, ir até a TI, bater na porta, exigir atenção, mas uma parte dela, uma parte pequena, cansada, machucada, simplesmente não quis. Eu avisei, pensou. Mandei e-mail, documentei, fiz a minha parte. Ela fechou o notebook, pegou a bolsa e saiu para almoçar. Pela primeira vez em 6 anos, Isadora almoçou sozinha num restaurante de verdade, longe da empresa, e pediu uma taça de vinho branco no meio do dia. Quando voltou, às 13h50, a empresa estava em ritmo normal. Ninguém parecia preocupado com nada. Às 14h07, Isadora estava na mesa quando ouviu o primeiro grito vindo da sala de reuniões do 5º andar. Era a voz de Fabiana, aguda, desesperada. O que aconteceu? Por que tá tudo zerado? Isadora levantou os olhos devagar. Outros colegas também pararam de trabalhar, olhando uns para os outros com aquela expressão de que tá pegando lá em cima? Em menos de 2 minutos, o coordenador de TI passou correndo pelo corredor, suando frio, telefone colado na orelha. Isadora ouviu fragmentos. Não sei o que aconteceu. Os dashboards sumiram. Tá tudo em branco. Ela sentiu um frio na espinha, mas não se moveu. Abriu discretamente o sistema pelo notebook. Todos os painéis estavam offline, gráficos em branco, números zerados. Exatamente o que ela tinha previsto no e-mail das 8h17 que ninguém leu. A atualização automática do servidor tinha quebrado as dependências customizadas. O sistema de BI da TechVision inteiro tinha entrado em colapso, bem no meio da apresentação ao vivo com investidores. Isadora podia ouvir o caos se espalhando pelos andares. 15 minutos depois, o coordenador de TI apareceu na mesa dela, vermelho, ofegante. Isadora, você sabe o que aconteceu com os painéis? Ela olhou para ele com uma calma desconcertante e respondeu. Sei. Mandei e-mail hoje de manhã avisando que a atualização do servidor ia causar isso. Ninguém respondeu. O homem ficou pálido. Você consegue arrumar? Isadora inclinou a cabeça levemente. Consigo, mas vai dar trabalho. Os backups estão comigo, a documentação também. Vai levar um tempo. Ele implorou. Quanto tempo? Ela deu de ombros. Depende. Nesse momento, o telefone da mesa dela tocou. Era a secretária da diretoria. A voz tremia. Por favor, Isadora, preciso que você suba agora. É urgente. Isadora desligou o telefone sem pressa. Pegou o notebook, levantou,
e caminhou até o elevador, enquanto a empresa inteira entrava em pânico ao redor dela. Pela primeira vez em 6 anos, ela não correu para resolver o problema de ninguém. Quando Isadora entrou na sala de reuniões, o cenário era de guerra. Fabiana estava de pé, gesticulando freneticamente para o notebook conectado ao projetor, que mostrava apenas telas de erro. Os 3 investidores, sentados do outro lado da mesa, tinham expressões que variavam entre confusão e irritação. O VP comercial estava ao telefone, claramente tentando ganhar tempo. A diretora financeira foi a primeira a ver Isadora. Graças a Deus você chegou. Precisa consertar isso agora. Isadora colocou o notebook sobre a mesa, ainda fechado, e olhou ao redor com uma serenidade que deixou todo mundo desconfortável. Eu posso resolver sim, mas antes, preciso esclarecer uma coisa. O silêncio foi imediato. Fabiana a encarou com uma mistura de desespero e raiva. Isadora continuou, com a voz firme. Hoje de manhã, às 8h17, eu enviei um e-mail para a TI e para a gestão, incluindo você, Fabiana, avisando que essa atualização de servidor ia derrubar os painéis. Ninguém respondeu. Ninguém leu. E agora estão me pedindo para resolver às pressas o que eu tentei evitar. A diretora financeira pegou o celular e abriu o e-mail. Sua expressão mudou. O CEO, que tinha acabado de entrar na sala, perguntou: "Isso é verdade?" Fabiana tentou se defender, mas a voz saiu trêmula. Eu recebo dezenas de e-mails por dia. Não dá para ler tudo." Isadora não deixou passar. Então talvez não devesse ter me chamado de incompetente na frente da diretoria hoje de manhã. Talvez devesse ter lido o e-mail da pessoa que construiu esse sistema inteiro. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Os investidores se entreolharam. O CEO fechou a cara. Isadora respirou fundo e fez algo que nunca tinha feito na vida. Colocou condições. Eu resolvo isso em menos de 1 hora, mas não vou mais aceitar ser desrespeitada publicamente. Quero um pedido formal de desculpas. Quero autonomia técnica sem interferência de quem não entende do meu trabalho. E quero que as metas dessa empresa sejam discutidas com base em dados reais, não em promessas vazias. O CEO olhou para Fabiana, depois para Isadora e disse apenas: "Feito. Resolve isso agora." Isadora abriu o notebook e, em 38 minutos, restaurou todos os sistemas. Quando os painéis voltaram, a sala inteira suspirou aliviada. Mas algo tinha mudado irreversivelmente. Nas semanas seguintes, a TechVision passou por uma reestruturação silenciosa, mas brutal. Fabiana foi convidada a assumir uma posição de consultora externa, sem equipe, sem poder de decisão. Basicamente, um exílio corporativo disfarçado de transição estratégica. Isadora foi promovida a coordenadora de Analytics, com autonomia total sobre toda a estrutura de dados da empresa. Ela não pediu aumento salarial absurdo. Não exigiu sala privativa. Pediu apenas uma coisa: que nenhuma meta fosse aprovada sem passar pela análise técnica dela primeiro. E a diretoria aceitou, porque finalmente entenderam o óbvio, que a pessoa que segurava a operação inteira nas mãos durante 6 anos nunca tinha sido valorizada. Isadora implementou uma cultura nova. Metas baseadas em dados, não em ego. Reuniões onde a opinião técnica valia tanto quanto a visão comercial. E pela primeira vez, a empresa começou a bater as projeções de forma consistente, sem promessas vazias. Isadora nunca recebeu um pedido formal de desculpas de Fabiana. Ela simplesmente desapareceu do radar corporativo. Mas não fazia diferença. A vingança de Isadora nunca foi sobre humilhar ninguém de volta. Foi sobre mostrar, de forma silenciosa e devastadora, o que acontece quando você subestima quem realmente sustenta a operação. Isadora não sabotou nada. Não precisou. Ela apenas parou de segurar o peso sozinha e deixou que a empresa sentisse, por algumas horas de pânico puro, o que era funcionar sem ela. A frase que Fabiana disse naquela manhã, "A gente precisa de gente que entrega sob pressão", virou uma piada interna no departamento de Analytics. Porque a verdade, que todo mundo aprendeu naquele dia, é que Isadora sempre entregou. Sempre segurou. A diferença é que ninguém percebia até ela soltar. Hoje, quando alguém novo entra na TechVision e pergunta quem é a Isadora que todo mundo respeita, a resposta é sempre a mesma.
Aquela que salvou a empresa inteira em 38 minutos, depois que passaram 6 anos ignorando ela. E se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.